ótima tarde para você, para todo mundo que está aqui com a gente acompanhando o Taon. Essa é a grande pergunta, né, agora no Flamengo. Como é que o Tite vai montar esse time agora para esse jogo tão importante de quinta-feira contra o Bolívar no Maracanã, primeiro jogo das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Bom, antes de falar um pouquinho sobre quais são as possibilidades que o Tite tem, vou lembrar para vocês que hoje, mais tarde, tem treino aqui no Ninho do Urubu, centro de treinamentos do Flamengo. A gente está aqui em frente acompanhando a movimentação. Tem treino marcado para hoje à tarde, às 3 horas, amanhã também no mesmo horário. Então a equipe está nessa preparação, pensando então nesse jogo importantíssimo de quinta-feira. E vale lembrar, né, que Flamengo e Bolívar se enfrentaram na fase de grupos da Liberta, né, no jogo em La Paz. O Flamengo perdeu por 2-1, depois ganhou por 4-0 no Maracanã. E esse fator casa é o que está pesando neste momento, né? O entendimento na equipe é de usar mesmo o fator casa a favor para conseguir um bom resultado, elástico de preferência. Inclusive até o Rossi, goleiro Rossi, depois do jogo de domingo, né, empate 1-1 com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, ele deu uma entrevista falando isso, né, que a ideia agora é a equipe precisa fazer uma grande diferença, foi esse o termo que ele usou, né, para depois jogar com um pouco mais de tranquilidade na temida altitude de 3.600 metros de La Paz. E aí, então, agora a gente fala dos problemas, né, que estão assombrando o Flamengo nesse momento, né, e que são problemas para o técnico Tite montar a equipe. Ele de cara não pode escalar o Bruno Henrique vai ter que cumprir suspensão, porque ele foi expulso nos acréscimos da vitória por 3-0 sobre o Milionários, então está fora dessa partida de quinta-feira. E aí tem, né, as situações mais graves do Everton Cebolinha e do Vinha, que se machucaram no jogo contra o Palmeiras. No caso do Cebolinha, a gente tem um pouco mais de detalhes sobre a lesão dele, né? Ele rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda, vai ser operado, e aí, no caso dele, ele não joga mais em 2024, um tempo de recuperação aí de 4 a 6 meses. E o Vinha teve uma lesão no joelho direito confirmada, então ele também vai passar por uma cirurgia, mas no caso dele não foram divulgados ainda mais detalhes sobre essa lesão, mas a tendência é de que o Vinha também não atue mais este ano. Tem uma questão que envolve o Varela, ele é dúvida para esse jogo de quinta porque ele ainda está se recuperando de uma lesão no quadril. Então, diante disso, quem é que o Tite pode escalar? Como é que ele está pensando em montar? Alguns caminhos vão aparecendo, né? Ele pode contar com o Ayrton Lucas, está à disposição para esse jogo, ali falando da lateral. Mas quando a gente pensa em ataque, né? Pessoal, inclusive os nossos colegas setoristas do GE. Globo fizeram uma reportagem, está lá no nosso site, quem quiser pode depois conferir em detalhes, desses caminhos que podem ir surgindo. Então, por exemplo, tem uma opção de colocar o Luiz Araújo pensando no sistema ofensivo ali pela esquerda, ou então deixá-lo na direita e colocar o Gerson ali nesse espaço do campo. Mas também o Tite pode, quem sabe, recorrer à garotada, né? Os meninos do Ninho formados aqui na base. Tem, por exemplo, o Lohan, 18 anos, joia da base, começou jogando o Campeonato Brasileiro, indo muito bem, depois ele teve ali alguns desempenhos um pouco mais apagados, sem tanto brilho, mas é uma opção. E além disso, estão inscritos na Libertadores outros meninos da base. Tem o Shola, que é um nigeriano de 19 anos, que tem ido muito bem na equipe sub-20 do Flamengo. Tem também o Wallace Ian, também de 19 anos. E além disso, e os dois, detalhe, tá? Eles se destacaram bastante na conquista da Libertadores sub-20 pelo Flamengo. E aí tem também o Felipe Tereza, 18 anos, é um outro atacante que também está inscrito na Libertadores. Ele joga como centroavante, também pode atuar pela direita. Então, quem sabe o Tite também agora vai acabar recorrendo aí à garotada da base, né? Acho que nos próximos dias também, talvez amanhã, depois do treino de hoje, talvez a gente consiga ir desenhando melhor esse possível Flamengo que vai enfrentar o Bolívar na quinta-feira, no primeiro jogo aí das oitavas da Libertadores. E aí, Jodar, eu vou terminar a minha participação trazendo uma notícia muito bacana. O Pedro acabou de postar nas redes sociais, tem 33 minutos mais ou menos que ele postou o seguinte, que nasceram as filhas dele, as gêmeas Isabela e Antônia, nasceram ontem, 12 de agosto, então ele fez um post com fotos bem bonitas junto com a esposa, as meninas. Então a gente deseja muita saúde para a família do Pedro, né, Jodar?